Quando a gente não pode mais se iludir, eis que o Inter aparece e nos apronta mais uma, né, gente? Estamos na briga pelo título, de novo. E depois de um primeiro tempo ruim, segundo tempo, uma atuação de gala, uma vitória merecida. Apesar de alguns erros defensivos, o ataque teve 2 chances, fez 2 gols. E agora a gente está a 6 pontos de São Paulo, com o jogo direto agora por vir, né? Temos 2 jogos em casa, Goiás e Fortaleza, e o próximo é contra o São Paulo. Dá para se iludir, torcedor? Eu estou iludido. E Felipe, tá também? Boa noite, Thales. Boa noite, né? A página de Colorado para Colorado. Iludíssimo. Muito iludido, né? Até porque o nível do futebol brasileiro nos faz poder a gente se iludir, né? O Inter ainda não acabou o ano de 2020 para o Inter, né? 2021 vai acabar no final de fevereiro. Isso. Eu acho que o Inter fez um ano estável em termos de futebol e vai concluir com estabilidade. Pena foi a mudança do treinador, mas o Abel já conseguiu reencaminhar um modelo de jogo, né? Porque o grupo já tinha uma base consolidada, não é das melhores, mas para fins de Brasil hoje é competitiva. E nos mostrou isso no primeiro semestre. A gente teve ali pelo mês de outubro um pouco de patinada e o Inter recuperou agora de novo na fase final com o Abel. E agora tem uma questão que tu disse. Sonhar, agora nós vamos sonhar até o final. Por quê? Nós temos 6 pontos em casa que nós vamos vencer, nós temos que vencer. Né, que é o Goiás e o Fortaleza. E o São Paulo, que é o alvo direto, pega o Santos, mesmo que seja no Morumbi o jogo, mas é um jogo complicado, e pega logo depois o Atlético Paranaense fora. Então eu acredito nesse sonho, nessa ilusão, que é uma ilusão real, que a gente chega no jogo contra o São Paulo, que é depois do Fortaleza, 1 ponto ou na mesma pontuação que o São Paulo. Aí tem que prevalecer o nosso histórico. Né? Com o São Paulo a gente tem um histórico de sucesso e então a gente tem que acreditar, sim, tem que acreditar, porque as 2 melhores equipes tecnicamente do Campeonato Brasileiro, elas não estão brigando pelo título diretamente. Uma ainda tem chance, como a gente, mas ela não vem demonstrando uma regularidade, por exemplo, como o Inter nos últimos 4 jogos, que é o Flamengo. E o Palmeiras está pensando na Libertadores e tem a Copa do Brasil. Então, nós estamos muito mais do que vivos. E eu acho que nós, colorados, estamos mais empolgados do que nós estávamos quando estávamos na liderança, por incrível que pareça. Porque manter a liderança é muito difícil. Então, agora a gente vem naquela da caça. E aí eu queria lembrar os colorados, eu gosto muito de recapitular algumas histórias, algumas coincidências. Primeiro, a camiseta que eu estou usando é uma camiseta de 87, que nós chegamos na final contra o Flamengo, que nós tínhamos um time super operário, e nós perdemos para o Flamengo de Zico, de Bebeto, de Zinho, de Adílio, de Júnior, de Mozart, e o Renato também jogava no Flamengo, enfim. E também gostaria de lembrar que aquela arrancada nossa em 2009, na chegada do Mário Sérgio, faltando 10 rodadas, para o final do Campeonato Brasileiro, lembra muito a chegada do Abel. E o Abel tem uma estrela, né? Ele nos deu os maiores títulos, que foram a Libertadores e o Mundial, e ele chegou no Campeonato Brasileiro em 2 vice-campeonatos, em 88 e em 2006. Então, quem sabe não é estrela a conspiração que o Abel possa nos dar um título, quem sabe? Inédito isso. A carreira dele no Inter, né? Não, para encerrar, nos deixar um ciclo virtuoso, vitorioso. Então, não custa sonhar. E não é sonhar muito. O futebol brasileiro, Thales, nos permite sonhar. O nível é equilibrado, né? Nós não temos nenhum time jogando maravilhosamente bem. Nós temos equipes competitivas, bem postadas em campo, e o Abel conseguiu postar o Inter de novo em campo. O Abel posta o Inter num 4-1-4-1 bem definido. E aí eu queria te recapitular. Se pegar o histórico do Abel com os times vencedores do Inter, ele sempre jogou nesse esquema. Quer que eu gosto de lembrar de 2 partidas para mim que foram históricas com o Abel. A primeira partida no Morumbi contra o São Paulo,
primeira final da Libertadores, nós jogávamos no mesmo modelo, num 4-1-4-1. Abel sempre jogou com 2 volantes, com Elton Monteiro e Edinho. E nós estamos jogando agora com o Dourado, né? Graças a Deus ele tirou o Lindoso. O Lindoso é banco e olha lá. Então tu pode ver que o Abel mantém sempre 2 volantes no time dele. E outra, o Abel recapitulou no 4-1-4-1, que era o Sobis naqueles anos. O Sobis era a nossa válvula de escape, não é esse jogador de hoje. Ele era o jogador de profundidade. E o Fernandão, que todo mundo dizia que era centroavante, era um falso meia. Então tem algumas coincidências aí em esquemas táticos que nos fazem sim sonhar cada vez mais. Cara, a gente pega o primeiro tempo, a gente não se ilude, né? O primeiro tempo foi ruim, o Lomba tá muito mal. Eu acho que agora o Daniel vai ter sequência, né? O Rodinei não ganhou uma do Léo Chu. Lá na frente a gente não deu um chute ao gol. Eu acho que teve um pouquinho de tato de vestiário também para se mudar isso, né? E o Abel é a esperança do torcedor. Eu, particularmente, a gente já discutiu isso aqui, né? Sobre Abel Kudê, né? Mas, cara, a maior sequência do ano de vitórias é com o Abel. A gente nunca tinha vencido na Série A o Ceará, né? Fora de casa, ganhamos com o Abel. A gente está ganhando fora de casa, está tendo atuações convincentes. Eu não me lembro de muita atuação do Kudê, muito melhor que essa do que o Abel está apresentando agora, sinceramente. Eu não vou voltar atrás para discutir isso. Eu já acho que é muito parecido. Eu acho, e vou te dizer, não vou voltar atrás. Se o Kudê não tivesse saído, eu acho que nós continuaríamos vivíssimos. E até nos mata-matas. Eu acho que a base estabilizada que o Inter criou como grupo, mesmo sendo limitada, o Inter fez um ano regular, aquilo que foi o início da conversa. A gente não pode se iludir. Agora, o que a gente não pode não reconhecer é que o Abel é um treinador cascudo. E nós estamos indo para um momento de renovação. Aí a gente entra numa outra discussão. O que a gente está avaliando é o jogo. O jogo de hoje, o melhor do jogo foi o resultado. Sim. O Inter não fez uma apresentação tão qualificada assim. O Inter foi sim uma equipe organizada, isso é importante, manteve o esquema tático e o padrão de jogo, só que não conseguiu ser uma equipe mais agressiva, né? O próprio Caio Vidal, que é um jogador que a gente não tem há muito tempo, o último jogador agudo, oriundo da base, ou que o próprio foi o Tyson, né? Pela direita, que depois o Tyson caiu pela esquerda e o Caio Vidal joga pela direita, é diferente, mas joga muito. Então, são essas questões, né? O Yuri Alberto não é oriundo da base, mas é um jogador de base, captado da base do Santos. Eu gostei e gosto dele muito como último jogador. Ele acabou fazendo o gol naquela extrema, como ele jogou contra o Boca. Mas eu ainda acho que pelos últimos jogos do Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo é banco e o Yuri Alberto é o centroavante. Sim, então, o Abel teve esse canetaço do Caio Vidal, é canetaço de treinador que tem estofo. É canetaço de treinador que tem comando. Então, são coisas diferentes. Eu acho que nós, colorados, agora, a atmosfera positiva é focar nessas últimas rodadas, porque o Inter tem muita chance. A tabela nos diz isso, nesse momento, para encostar no São Paulo, e os confrontos diretos. O Inter pega o São Paulo no momento crucial. Ou vai encontrar o São Paulo 2 pontos atrás, ou no máximo 3, que eu acho que não, ou vai encontrar 1 ponto, ou na mesma pontuação. Então é um jogo decisivo. Aí, depois para frente é jogo de cachorro grande. Nós vamos ter o Grenal, que é um divisor de águas. O Grenal está por aqui com a gente. O Grenal está entalado aqui, é um ano novo, né? E o futebol tem muito disso, o ciclo. A gente vem fazendo melhores enfrentamentos com o Grêmio nos últimos anos, comparado com o próprio Inter, mesmo não tendo resultado, mudou um pouco a concepção de jogar bola. O Inter faz um enfrentamento mais adequado, e aí nós vamos ter um jogo crucial lá na frente, que foi o melhor jogo do Inter no ano para mim,
no Beira-Rio, Inter e Flamengo. Melhor apresentação do Inter no ano foi Inter e Flamengo. Então, agora é a hora de sonhar. E a hora de sonhar é isso. É Abelão para dentro deles, Abelão mobilizando o grupo de jogadores e a estrela também dessa virada aí, que na teoria é muito boa, de um novo presidente. Né? Então, quem sabe essa conspiração não nos entrega alguma coisa boa, por que não? Né? Nessa virada de ano, no ano novo, porque vai ser campeão e vai ser um fechamento de Campeonato Brasileiro de 2020, não de 2021. E aí já começa outra temporada. Mas agora fica a indagação, né, cara? Tu imagina o Abel ser campeão brasileiro? Como é que tira o cara, né? Não existe, cara. Não existe. Aí não sai, ou que nem tu disse, ou se aposenta de vez, ganhando todos os títulos. Olha outra coincidência. Olha outra coincidência. O Abel, quando perdeu o título com o Inter em 88 no Beira-Rio com o Bahia, pô, que aquele título era nosso. Né? Nós já tinha... O Inter foi vice-campeão brasileiro em 87 e 88 com o Abel. 87 com o Renan Andrade, com essa camiseta aqui, em 88 com o Abel. Mas olha a coincidência. Em 88 com o Abel, o campeonato também foi disputado no meados de fevereiro de 89, nós perdemos aquele campeonato. Olha que coincidência. Então nós pudemos ganhar um campeonato de 2020 e 2021. Então assim, agora nós entramos no par de novo, a equipe está bem encaixada no 4-1-4-1, essa é a equipe titular, a equipe que vem jogando, eu acho que ele encontrou. A única dúvida que deve se ter é o Thiago Galhardo, se vai ser um centroavante ou não. Não tem mais dúvida, né? Podem reclamar, mas vamos ir de Rodinei e de Moisés nas laterais. E vamos dar, né? Vamos ir. E é a convicção do Abel, Rodinei. E a convicção do Abel, Rodinei. Hoje foi muito mal, né? O Rodinei hoje não levou uma daquele... Não foi bem, mas é um jogador que na defensiva recompõe muito bem. Sim. E o Heitor é muito bem na ofensiva e não recompõe muito bem. Agora, o jogador que está muito bem, para mim, é o Moisés. Ele vem evoluindo muito com o Abel e nas últimas partidas. Então, agora é a reta final. Agora é jogo a jogo. Nós temos agora 6 pontos que nós temos que ganhar dentro do Beira-Rio. Agora é domingo, Goiás. Não, 6, tem que ser 6. 6 pontos. O título, né? Não tem 6 pontos. Então nós temos que acreditar sim, temos que acreditar. O Inter tem desfalque para esse jogo já contra o Goiás, né? O Edenilson, que a gente também tem que recapitular um pouquinho. Sim. A gente criticou alguns jogadores que estavam em baixa aqui naquela transição da saída do Cudê e da chegada do Abel, né? O Edenilson foi um jogador que caiu demais e cresceu demais desde a partida de Boca para frente. E o Patrick também. Aliás, para mim o Patrick vencendo, hoje não jogou bem, não jogou nada bem, mas não vou deixar de dar opinião. É o nosso melhor jogador depois da saída do Cudê, uma referência, que ele não é um jogador tecnicamente magnífico, mas ele é uma referência de força, de desafogo do nosso time, que é a característica do nosso time. Força e intensidade. Força e intensidade. É nessa linha que nós temos chance de conquistar alguma coisa. Sim. Até aqui na página a gente elegeu o Patrick o jogador do ano, né? Tem gente que chama a gente de patriquista, né? Mas eu sou patriquista mesmo. Baita jogador. Mas vamos recapitular. A base do time é Edenilson e Patrick, né? Não, mas vamos recapitular outras porradas. A gente tem que assumir a hora ruim e a hora boa. Sim. Eu acho que o Inter está desenhado, que o Inter tem uma convicção para o ano de 2021. Isso não quer dizer que nós não podemos ser campeões, que é o quê? Para te utilizar 40% da base, que é o projeto da nova diretoria, eu não tenho dúvidas, e aí nós conversamos isso em lives naquela transição, eu não tenho dúvidas que o Inter vai dispensar entre 8 e 7 jogadores. Sim. Eu vou chutar aqui. Nós não podemos ter 2 goleiros na casa de 300 mil, Lomba e Danilo, por exemplo. Ou é um só ou não é nenhum.
Nós não podemos ter um Rodinei. Ele pode até ir bem com o Abel, mas não podemos ter. Eu estou tirando 3. Wendel, Lindoso, Abel Fernandes, Leandro Fernandes, jogadores carimbados, né? Nós estamos falando aí de limpar a folha salarial. Por quê? Para utilizar 40% da base, que é Caio Vidal, que, querendo ou não, o Dourado é oriundo, né? Que o Heitor, que a gente não falou do Praxedes, que vem jogando, teve uma... E aí que está a questão de utilizar a base. Hoje o Praxedes não fez bem, mas tu tem que manter o jogador da base para ele ganhar confiança e ter regularidade. Em compensação, o Praxedes contra o Boca, ele foi um dos melhores jogadores, na minha opinião. Jogador que jogou recompondo muito bem. Então, assim, tu vê como a gente tem jogador da base para ser utilizado. O próprio Yuri Alberto, ele vem do Santos, mas ele é uma captação da base. Então, o que a gente falou lá atrás? E aí eu vou te dar uma porrada no bom sentido, porque nós estamos aqui entre colorados, de Colorado para Colorado. Tu me dizia, há umas 6 lives atrás, que a nossa base não é boa. Eu vou te dar a nossa base de jogadores, que é esse conjunto que nos traz resultado. Na minha opinião, Cuesta e Moledo é base. Dourado é base de time. Edenilson, Patrick e o próprio Thiago Galhardo ou Guerreiro. Entendeu? É uma espinha dorsal. O resto a gente tem que compor com novos jogadores, como está sendo com o Caio Vidal, como está sendo com o Praxedes, como eu acho que tem que ser com o Johnny, num segundo momento. Né? Se o Abel até o final do campeonato continuar jogando com 2 volantes, o Johnny pode ser o segundo volante e jogar adiantado com o Patrick e Edenilson. Então tem muita coisa. Aí, como fica o Praxedes? Então, assim, tu vê que mexer 2, 3 peças da base já nos dá um outro ânimo. O Caio Vidal é um jogador que está nos trazendo uma jogada que nós não tínhamos. A jogada de profundidade, o tal do desafogo. Né? O gol dele, a bola pegou no zagueiro, mas foi uma tentativa de drible dele. E isso a gente não tem há muito tempo. No primeiro tempo ele também conseguiu driblar muito bem, só que ele tentou passar a bola, ele podia ter tentado bater. Então hoje, o melhor da noite foi o resultado e a gente voltar a sonhar, porque o Inter fez uma partida regular. O primeiro tempo não foi muito bom, nós poderíamos ter tomado uns 2-0 ali, nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo. O Lomba, há horas que o Lomba já vem falhando. O Danilo foi muito mais seguro do que ele na partida contra o Bahia. Só que o treinador, como tem a equipe na mão, o bom treinador e o bom comandante, ele reluta em mudar. Ele mantém aquilo que vem dando certo. Mas o Lomba tem que tomar cuidado hoje. Ele quase entregou a rapadura 2 vezes para nós. Sim. 2 vezes. Deles bobeou, né? Aquele Kleber, inclusive, interessou a diretoria há pouco tempo, né? O que tá achando das primeiras movimentações da diretoria? Tu que tá mais ligado na parte política, agora fazendo esse adendo, né? O que tá achando? Eu acho, vamos falar um pouquinho eu acho que o Inter, teoricamente, está num excelente projeto. Esquece agora a questão Abel e a questão do Campeonato Brasileiro. A teoria do Inter está indo muito bem. No momento que tu traz o Julinho Camargo, que é um conhecedor de futebol, mesmo que não seja um nome novo, não é essa a questão. Tu traz o Brax, que diz que vai fazer uma interlocução entre a base, o futebol profissional e o conselho de gestão. É isso que o presidente nos vendeu e eu acredito muito nisso. Então, quando tu precisa dessa integração e utilizar 40% da base, eu não tenho dúvidas que o Inter vai se desfazer só se for campeão brasileiro, mas acredito que não. Mesmo assim, o Inter vai se desfazer de 6 a 9 jogadores que não estão sendo utilizados, que nós já falamos aqui. Esse é o primeiro ponto. E aí tu pega, como foi feita uma conta aí que os jornalistas especializados fizeram, com a saída do D'Alessandro, com o fim do contrato do Valdívia, tá? E mais um terceiro jogador agora que, eu não sei se tu recorda o terceiro jogador, já vou te dizer qual é. Um terceiro jogador que o Inter, eu vou me lembrar. Esses 3 jogadores custam em torno de 1.600.000 para o Inter por mês.
tá? Que é D'Alessandro, que saiu, é Valdívia, e temos mais um jogador, tá? Porque me recordo o nome. Tem o Caetano também, que Musto. é caro. Musto. Então, assim, vamos pegar o Musto, tá? Com esses 3 jogadores, quando tu vai utilizar 40% da base, tu traz um jogador pronto. Como a diretoria quer trazer o Tyson. Ah, mas vai repatriar. Eu acho que é inteligente repatriar um jogador com 32 anos e que tem vínculo com o clube. Por quê? Porque é importante quando tu tem jogadores da base, como Caio Vidal, como o Prachedes, como o Heitor, como diversos outros garotos, ter uma referência de história com o clube, né? Dizer para os jogadores o que representa o clube dentro do vestiário, numa mobilização, né? E um cara que foi vencedor com o clube e foi vencedor como profissional, porque o cara ficar na Europa mais de 6, 7 anos, o cara é um vencedor, ele conseguiu, na carreira de jogador, se desenvolver. Então, jogadores pontuais, que eu acho que a gente precisa, porque a nossa espinha é boa, a nossa base é boa. Nós precisamos dos 3 jogadores de exceção. Exceção é vestir a camiseta e sair jogando. E aí passa que eu não sei, eu acho que o Tyson hoje é mais um meio atacante no Shakhtar. Eu acho que nós deveríamos contratar um atacante moderno, realmente, um atacante para fins, e mais um meio-campista. Mas jogador para gastar, que nem o Inter fez. O Inter vai deixar de gastar 1.600.000 e vai pagar 800 mil no jogador que vai vestir a camiseta e é titular. Então eu acho que é essa a política daqui para frente. E não vou fugir da minha opinião. Essa política combina muito mais adequadamente com um treinador promissor, que eu acho boa a contratação do Ramires. Agora, se o Abel, que tem todas as chances de ser campeão brasileiro, aí eu não sei o que vai acontecer. Quem sabe o Abel vai dizer, ó, fiz tudo pelo Inter, vou sair por cima e acabou. Tu imagina o Abel campeão da Libertadores, do mundo e campeão brasileiro. Seria maravilhoso. Ou o Abel se adaptar muito bem à renovação que o Inter precisa. Só que é mais difícil, porque daí tu tem um treinador que é pronto, um treinador que a chave do vestiário é dele, né? Treinadores da característica do Muricy, do Abel, né? Do próprio Luxemburgo no passado. Treinadores com estofo, eles comandam o vestiário, é muito diferente. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Mas isso é para um segundo momento. Agora não é mais momento da gente avaliar isso. Agora é o momento da conspiração positiva. Aí eu acho que faltam em torno de 10 rodadas agora no campeonato, ou 11, não tenho exatos aqui. E nós estamos vivíssimos. Vivíssimos. E nós temos que aproveitar esse momento. E eu acho que nós vamos aproveitar. Porque quando tu tem um momento de embalo com um treinador do tamanho do Abel, é diferente. A entrevista do Caio Vidal agora no pós-jogo, no Premier, foi sensacional. Ele fala um pouco da história com a família dele, que ele vem do Ceará, que o pai dele torcia pelo Fortaleza, mas o mais importante, falou da história da mãe, mas o mais importante para nós colorados, para o momento, ele falou do grupo. O Abel é sensacional, o Abel é um cara humilde, que sabe tirar da gente tudo aquilo que tem que tirar. Ele olha olho no olho. E isso é a história do Abel aqui no Inter, né? O Abel, quando chegou no Inter em 88, o primeiro jogo dele foi contra o Coritiba, numa estreia do Inter, e ele chegou no primeiro tempo e estava assistindo os jogos da cabine. A cabine do Beira-Rio não era lá em cima das cadeiras, a cabine era em cima da social. E aí o Inter tomou 1-0 do Coritiba, em 88, e o Abel desceu na Casa Mata no meio tempo, no final do primeiro tempo, e subiu no campo. O Inter virou 2-1. Esse é o Abel, entendeu? Esse é o Abel. Então vamos torcer. Eu acho que a gente está muito vivo. Eu acho que o único bicho-papão que a gente não pode, e a gente tem que torcer para não crescer, se chama Flamengo. O resto é tudo igual. E se bem que nós fizemos eu acho que dos times brasileiros, desde o ano passado, com o Odair,
E esse ano, com o Kudê, os melhores enfrentamentos quem fez com o Flamengo foi a gente. Os melhores. Foi a gente. Olhando o futebol, não olhando o resultado, olhando o futebol. Os melhores enfrentamentos foi a gente que fez com o Flamengo. A gente abriu demais, né? A gente tava fechadinho. Esse jogo, para mim, vai ser um jogo decisivo nosso aí. Contra o Flamengo no Maracanã. Eu acho que nós vamos chegar vivo. E não custa sonhar, né? Eles estão Lê umas mensagens do pessoal que tá borbulhando de mensagem aí. Isso aí, o pessoal tá interativo hoje, né? Tá todo mundo feliz. Acho que merecemos, Gilson. Merecemos demais, cara. Eu tô louco por um título. Eu não sei o que vai ser de mim quando o Inter ganhar um título, cara, porque tá engasgado. Então Leonel... eu vou te dizer, depois tu continua lendo. Sim. Eu sou colorado dos anos 80 e 90. Eu assisti o Inter ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, das 2 Recopas, da Sul-Americana e do Mundial, sem ser a outra Libertadores. Eu ganhei todos os títulos com o Inter, assisti o Inter ganhar todos os títulos. Só não assisti o Campeonato Brasileiro. E o Inter, para ganhar o Campeonato Brasileiro, depois de todos esses anos, só com uma Covid, com o estádio vazio e num pós-ano do campeonato, porque o campeonato é de 2020. Então, quem sabe, essa contramão da história nos deu o título que nos falta aí nos últimos anos, né? Porque esse título aí... Se for campeão brasileiro, a gente aglomera, viu? Não, é o título que nos falta, né? Em 4 anos, nós conseguimos ganhar 2 Libertadores. O Campeonato Brasileiro é a cara do Inter. É a cara da torcida do Inter, o Campeonato Brasileiro. Com todo respeito à Libertadores, mas aquele Colorado do Beira-Rio da Coreia, dos anos 80, dos anos 70, 90, é o Beira-Rio. É esse título que nos falta para coroar todo o crescimento do Inter, né, nos últimos 20 anos, como clube, como instituição, como faturamento, como grandeza. E mesmo com as barberagens que aconteceram no ano de 2020, o Inter mostra o quanto é tão grande que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Porque nós fomos eliminados para o Boca injustamente, porque nós fizemos o melhor enfrentamento nos 180 minutos. O jogo do Beira-Rio foi muito parelho, o Boca teve chance, nós tivemos chance, mas o jogo lá nós somos superior, faltou os gols, e aí nós somos eliminados, nos pênaltis, e aí nós estamos vendo o Santos daqui a pouquinho para a final da Libertadores. E time que vem se arrastando há 1 ano, conseguindo chegar em final de campeonato. Não, vamos ver, vamos torcer, vê as mensagens aí, porque a página é de Colorado para Colorado, né, cara? Isso aí. Ervaldo S. Santa Catarina, vamos ser campeões, é só jogar bola. Isso aí. Nós somos ótimos, não somos ótimos ainda, dá. Gilson. O Leci disse, mas sem Rodinei. O Rodinei hoje levou um baile do Grêmio aquele. Nós vamos ser campeão com o Rodinei. E como ele? Rodinei. Vocês lembram do Michel? O Abel nos tocou. Todo treinador nos dá uma engatada com um. Todo treinador nos dá uma engatada. Todo treinador. Sério, né? Nós engolimos o Gabiru. Não vamos parar com conversa fiada. O Gabiru também foi goela abaixo. O Gabiru foi goela abaixo, entendeu? Irã Santos, acho que dá para sonhar ainda. Os grandes jogam entre eles, ganhando as 2 agora é possível, né? Tem ganhado São Paulo e o Grenal, é isso aí. O Robson disse, só para parabenizar nosso Abelão. Eu sou gaúcho, mas estou do Mato Grosso do Sul. O Robson aqui disse, fui nesse jogo 1-1, gol do Amarildo. Tu sabe qual que ele tá falando? Ele tá falando de Inter e Flamengo em 87. O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Gol do Amarildo. O Bebeto fez um golaço aqui no Beira-Rio, se eu não me lembro, foi até de bicicleta, uma puxeta. Depois o Amarildo empatou de cabeça. E lá no Maracanã o Inter perdeu num gol de chiripa do Bebeto, que a bola passou por baixo do Tafarel. E o Inter naquele ano tinha uma equipe muito parecida com essa equipe. Até nesse final de semana na praia, lá em Atlântida, a gente tem um jogo
todo sábado às 11 horas e domingo, e tem um ex-presidente do Inter que está lá, que ele era da época, e nós estávamos conversando sobre isso. Aquele Inter não tinha nenhuma estrela, era um Inter de Eider Amarildo, Luiz Fernando, Luiz Carlos Martins, era um time comum, mas era um time que tinha treinador, que se chamava Enio Andrade. O Inter tinha Luiz Carlos Vinck, o Inter tinha Aloísio, que era um grande zagueiro que depois foi para o Barcelona. Então, tu vê que o futebol, né? O Inter fez um enfrentamento contra o Flamengo do Zico, do Adílio, do Júnior. E, claro, são momentos bem diferentes, mas só para relembrar. E o futebol hoje está muito igual. A melhor equipe, tecnicamente, que a gente tem hoje, brigando pelo título entre os quatro, é o Flamengo. Não podemos abdicar disso. O Flamengo, tecnicamente, é a melhor equipe, né? O Palmeiras também, só que o Palmeiras está um pouco fora. Então, nós estamos muito vivo. O futebol vem demonstrando isso. E eu quero dar mais um dado do porquê que a gente está vivo. Eu vou trazer dois exemplos aqui. Uma equipe aí aqui, Coirmã, jogou contra o São Paulo e jogou com 30%, 40% da posse de bola e classificou. O River Plate jogou com 70% da posse de bola com o Palmeiras, e o Palmeiras com 30%, o Palmeiras tocou 3 no River. Por que eu acho que isso é positivo, essa avaliação para nós? Porque o Inter vem jogando assim. Tu pode ver que o Inter teve os melhores enfrentamentos com as melhores equipes. Por quê? O último bom jogo do Inter foi contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras ficou com a posse de bola e nós jogamos pontualmente na profundidade. O Boca também. O Boca jogava com a posse de bola e nós jogávamos na profundidade. Então, essa é uma característica do futebol moderno aí, do que nós estamos vivendo. Não precisa ter posse de bola, tem que ser efetivo. E o nosso formato tático, ele é muito tendencioso para essa estatística, é isso que eu quero dizer. Hoje, tu jogar com a posse de bola, tu não tá ganhando. Tanto é que tem time que disse aí que era o melhor futebol do Brasil, que só jogava com posse de bola, para classificar teve que fazer retranca. E aí tem um treinador fanfarrão aí que fica falando bobagem e não admite que para ganhar tem que jogar na retranca. Então, são essas questões. O importante é a gente ter a convicção tática. E eu acho que isso o Abel está definido. Isso é muito importante. E algumas peças. Nós temos que ir com essa equipe, com esse formato até o final, porque dá para brigar. Aqui até o Luciano fala, né? Muito possível o Tetra. 2 jogos em casa agora, depois São Paulo e Grenal. Começou a levar fé, guri. O Jorge disse, boa noite. Sonhar não custa nada, com certeza. Agora depende de nós. Estamos nos recuperando de pontos que deixamos para trás. Abelão está unindo esse grupo e mostrando que podemos ser campeões. Abraço para Canguçu. O Abel teve um pouquinho de azar, né? Ele veio e logo pegou Copa do Brasil. Aí teve Covid. E aí teve... tudo isso aconteceu nesse tempo em que ele não estava treinando. E aí a gente perdeu o jogo bobo em casa e... faltou um pouquinho de sorte, né? Tu não costuma trabalhar esse termo, né? Mas faltou aquela como é que eu posso dizer? Aquele empurrãozinho, né? Mas aí eu acho que as desclassificações nossas, elas passaram pela falta de convicção, que é o quê? Nós não tivemos a administração do treinador que vinha. O treinador até o mês 10 ele vinha com resultado. Ele estava entre os 4, liderou o Campeonato Brasileiro por um bom tempo, ele estava vivo nos mata-matas, e aí, por uma falta de gestão, perdemos o treinador. Essa é a realidade, por falta de comando. Aí sim, no momento final, mesmo a gestão sendo catastrófica, a última gestão, só podia trazer um cara do tamanho do Abel. Sim. Um cara que comanda o clube, que conhece o clube, que pudesse tirar na questão, né, anímica, como se diz, e foi o que o Abel conseguiu, né? Foi o que o Abel conseguiu. Foi uma pena ali as desclassificações, de repente, a da Copa do Brasil até mais válida,
mas a da Libertadores não. Então, já que não dá para ganhar tudo, vamos ganhar o brasileiro, por que não? Né? Já que não deu para chegar nesses, vamos focar o grupo no Campeonato Brasileiro. São só 10 partidas. É aquele sprint final, né? Não, e tu pode ver que o Inter melhora muito quando quando fica uma semana sem jogar. O Inter é uma equipe muito mais viva. Mesmo hoje não jogando bem tecnicamente, mas se manteve, não teve uma decaída, né, física, se manteve com um padrão tático todo o tempo. Então isso é importante. Só que agora... Opa, pode falar. Não, só que agora são poucas as equipes ali das 4 que estão brigando que tem mais de um campeonato. São Paulo também só está no campeonato. O Inter só está no campeonato. O Flamengo só está no campeonato. E o Atlético Mineiro. Tu vê como não é simplesmente uma coincidência. É uma questão de foco mesmo, né? Então, nós vamos brigar. Nós pegamos o Atlético fora também, né? Nossa tabela não é tão fácil assim, né? Nós já jogamos com o Atlético. Não, o Atlético Mineiro nós empatamos. É 2-2. O Paranaense eu acho que é fora, que é outro time xarope, mas aí também não dá. O São Paulo pega o Atlético Paranaense, depois do Santos fora. Sim. Eu acho que o São Paulo vai fazer 1 ponto em 6. Mas eu acho que lá na frente o Atlético vai estar naquele mamão com açúcar, né? Vai estar vaga na Sul-Americana, não vai poder mais jogar Libertadores, não vai mais cair. Já podia dar uma facilitada, né? Já que ganharam da gente ano passado. Tá na hora de ter uma sortezinha aí, né? Tem time que não joga há 2 anos e tem sorte. Eu sei que... mas tá na hora, nós estamos chegando. Se tu analisar o ano passado, nós chegamos na final da Copa do Brasil. Nós perdemos nas quartas de finais para o Flamengo com um bom enfrentamento. Tanto é que o outro adversário, quando pegou o Flamengo, tomou 5. Sim. Entendeu? O nosso grande equívoco foi nos Grenais esse ano. Esse foi o equívoco. Mas o enfrentamento do Inter versus o Inter foi melhor. Né? Foi melhor do que nos últimos anos. A chegada do Cudê nos deu um melhor enfrentamento de futebol. Então eu acho que esse Grenal é muito propício, mais uma vez, para nós. Porque nós, mesmo perdendo os Grenais, como a gente perdeu em 2020, tu pode escrever, não pelo nosso coloradismo. Nós era sempre favorito, que engraçado, né? Porque o momento era melhor para nós e não ganhamos nenhum. Sim. Não ganhamos nenhum. Justiça, né? Então, a Libertadores na Arena, o Bosquilha perdeu aquela bola no finalzinho, né? O Grenal, aquele de Caxias, também foi um jogo horroroso, era um jogo de empate. O Grenal da Libertadores foi um jogo horroroso, não teve, entende? Então, o Grenal, sim, o Grenal lá da Areia, lá da Vila Areia, o Grenal da Areia, assim, aquele não foi bom. Mas isso agora fica de lado, eu acho que o momento é esse, o momento é de empolgação, o momento é de 11 rodadas decisivas para o Inter, 11 rodadas com um treinador que tem tamanho, com um treinador que trabalha muito mais o grupo, e isso é importante, né? Um treinador que trabalha muito mais a cabeça dos jogadores, e quando chega no momento decisivo, muitas vezes fala mais alto o psicológico do que o tático. Sim. Entende? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que a gente tem que estar empolgado mesmo, porque a gente já estava considerando abandonar o Campeonato Brasileiro. E isso não está acontecendo. O Inter está vivíssimo. E o que é da vida? Quem sabe se a gente tivesse na Copa do Brasil ou na Libertadores, nós não teríamos a mesma chance. Né? Perderia tudo, né? Tudo muito relativo. Vamos deixar acontecer, vamos confiar, né? Vamos para as mensagens. Tem algumas ainda. Vamos ver aqui. O Diogo disse... Diego, Yuri Alberto encaixou. Tá bem. É titular, né? Não tem como tirar o guri. E que frieza, né? Um guri de 18, 19 anos. Ele cede quando tá na frente do gol, né? Não. 2 gols de quem sabe. De quem sabe. Contra o Palmeiras
e hoje contra o Ceará. Chegou na frente do goleiro, tocou por cima. Cabeça também, né? Cabeceou. E outra, né? Olha só, o Galhardo vai ter que ir pro banco. O Caio Vidal é titular e o Yuri Alberto com o Abel é o artilheiro. E se eu não me engano, ele fez 5, 6 gols com o Abel. 5 gols. E ele tem vitalidade, ele tem presença de área. Não deixando de lado o Thiago Galhardo, que foi importante. Mas o Thiago Galhardo, ultimamente, vem muito num cai-cai, machuca, não vem firme. O Yuri Alberto tem presença de área, combate o zagueiro. E o Caio Vidal é o nosso escape, jogador que nós não tínhamos. Tem que dar continuidade. Como está dando continuidade para o Praxedes, como vinha o Heitor, que eu acho que o Heitor não vai entrar mais, mas enfim, o Praxedes não foi bem hoje, mas tem que manter no time, porque dá vida, time vital. Vai oscilar. O Tylon precisa. Meu amigo Tylon, um abraço. Precisamos de 2 meia atacantes, 2 nomes que vêm para suprir e disputar vagas com Edenilson e Patrick. É verdade. Nós precisamos, realmente. Ele tá certo. Há muito tempo, vamos tirar de lado a idolatria, não vou entrar nesse lado. Nós precisamos de um meia. Um meia que entre na área pro próximo ano, um meia que tenha arremate, né? Arremate de bola, chutar gol. Eu acho que a espinha dorsal tá aí. Só que ela pode ser melhorada. E aí, naquele exemplo, que o Inter em fevereiro vai dispensar uns 9 jogadores, pode escrever aí. E aí contratar jogadores pontuais. Eu acho que nós vamos ter uma equipe jovem em 2021, né? Que o ano que vem é fevereiro para nós. Sim, o ano que vem é fevereiro. Como 2020, né? Nós vamos ter uma equipe jovem e uma equipe veloz. É o que eu estou sentindo aí por tudo que todas as equipes vencedoras da nossa história foram assim, né? É nosso DNA, né? Mas as equipes vencedoras da nossa história, que o futebol mudou muito, elas tinham mais retenção de bola. O Inter sempre foi um time de posse de bola, historicamente. O Inter da década de 70, nem vou comentar. Agora, o próprio Inter do Abel, né? O próprio Inter do Abel de 2006, muitos qualificam o Fernandão como centroavante. Não, o Fernandão era o nosso Raí do São Paulo. Ele era um jogador que fazia gol, que era decisivo na área, mas ele era um falso meia, ele tinha uma inteligência, uma visão de jogo. Sabe quem eram os 2 meias do Abel? Era Ting e Fernandão. E nós tínhamos Edinho e Elton Monteiro. Lembra disso aí? Era assim que nós jogávamos, né? E Rafael Sobis na frente e Alex. Então tu pode ver que nós jogávamos num 4-1-4-1. Nosso atacante é o Rafael Sobis. Nós jogávamos ali com uma linha de 4. Que era o Elton Monteiro, Fernandão, Alex e Tinga. Nós jogávamos exatamente assim. E o Edinho era o dourado hoje, no esquema tático. É só tu pegar e lembrar disso. Assista um jogo contra o São Paulo no Morumbi que tu vai ver esse desenho. Aqui também. E o Fernandão era decisivo. O Fernandão fazia gol nas decisões. Sim. Entendeu? Então, hoje nós não temos isso. Nós tínhamos muito mais qualidade técnica, incomparável a qualidade técnica. Incomparável. O futebol mudou demais. Hoje nós temos um time competitivo, né? E o futebol está demonstrando que times competitivos têm chance, sim, de brigar. Né? O único qualificado tecnicamente que está aí, repetitivo, é o Flamengo. Mas que não está jogando nada, né? Não vem jogando nada. Nós, o Atlético Mineiro e o São Paulo, muito parecido. Futebol de profundidade, de marcação e reação. Essa é a realidade. Mas eu ainda acho que nós temos mais qualidade que o São Paulo e que o Atlético Mineiro. Acho que temos mais qualidade. Acho que sim. E o meu medo é o Flamengo. Meu medo é o Flamengo. E o São Paulo está em crise. Teve briga com o treinador também, né? Vamos torcer para eles entrarem numa crise agora nessa. Vai cair.
Vai cair, time muito imaturo, time muito jovem. Muito jovem. Treinador dando pau para tudo que é lado. E um time jovem se abate, né? Se abateu com a desclassificação. Sim. Já não vem bem. Jogo horrível. É. E continua Vamos assim, ver né? agora. O Thiago disse, todo ano tem um time que dá arrancada de campeão. O Inter tá com cara. Amém, amém. Que seja o Inter, né? Vamos ver, vamos ver. O Luiz disse, falou tudo, meu amigo Felipe. É isso aí, gente. 45 minutinhos. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Tem uma coisa positiva aí. Tem uma coisa positiva aí nos pontos corridos. Eu não acho que a gente tem cara de campeão, porque a nossa equipe não é a melhor. Mas tem uma questão aí que é importante. Nós somos entre os 3 ou 4 times mais regulares do campeonato. Isso é importante nos pontos corridos. Sim. Né? A gente sempre esteve entre os 4, 80% do campeonato. Sempre. Sim. 80% do campeonato. Então isso é importante. Teve uma rodada que a gente tem fora das Libertadores, né? Não, e nós não tivemos nenhum time que descolou. Nenhum time descolou. O campeonato aí é aberto. O campeonato tem 4 a 5 equipes que podem ser campeões. Sim. Então é isso aí. Vamos para os 45 agora contra o Goiás. Domingo. Medo, vamos cara, ganhar do Goiás. Pelo amor de Deus. Nós tínhamos aquela síndrome. A síndrome dos anos 90. Goiás. O Ceará, ultimamente. Esses timezinhos muquirana. Então, vamos, com todo respeito, mas não dá. Você tem que passar por cima, domingo. Tem que passar por cima. Isso aí. Tá? Valeu. Vamos manter uma mobilização aí para ver se a gente comemora um título de 2020 e 2021. Isso aí. Um abraço. Valeu a todo mundo pela participação. Valeu para todo mundo aí comemorando a vitória, acreditando em mais um título, né? E vão acreditar. Um abraço para o Felipe. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Se cuidem aí. E tamo junto.